professor, colegas. Eu sou a Thaís Borges, do curso de Pedagogia. Estou desenvolvendo o trabalho de Filosofia da Educação junto com a colega Nayara Salles. E nós vamos falar do capítulo 7, que se chama Antropologia Filosófica. O termo antropologia origina-se do grego antropos, que significa homem, e logos, teoria, ciência. E antropologia em si significa todas as teorias a respeito do ser humano. Destaca-se a antropologia científica e a filosófica. A antropologia científica pode ser física, que estuda a evolução humana como um corpo físico e animal ao longo do tempo. E pode ser também cultural, que trata as diferentes culturas sob diversos aspectos. Por exemplo, costumes, tradições, relações familiares. E já a antropologia filosófica é a investigação sobre o conceito que o ser humano faz de si próprio, de suas faculdades, ações, habilidades que orientam a sua vida. E existem várias teorias antropológicas. E neste capítulo temos 3 enfoques principais, que é a concepção essencialista ou metafísica, naturalista ou científica e a histórico-social, nas vertentes existencialista e dialética. A minha colega Nayara vai falar a seguir sobre essas 3. Olá pessoal, eu sou a Nayara Salles e essa semana eu tô fazendo esse trabalho com a Thaís e não vou me delongar muito nessa apresentação porque ela já introduziu, né, pra gente não se perder. Bom, a Thaís falou que existem 3 enfoques dentro da antropologia filosófica, que é a concepção essencialista, a concepção naturalista e a concepção histórico-social. E então vamos entender mais ou menos o que essas concepções querem dizer pra gente. A primeira visão, a essencialista, acho que ela tem algumas palavras-chave que podem ajudar a gente a nortear e para chegar nesse conceito, que é a essência, a palavra essência, é unidade e uma noção de que as coisas são imutáveis. Porque, na verdade, o que se entende nesse momento é que existe uma natureza humana que está presente até, inclusive, a priori, assim, antes da existência humana, antes do nascimento de um determinado indivíduo, já uma natureza humana ela já foi instaurada ali. Então, na verdade, é como se essa essência e essa natureza fosse uma só para todos os indivíduos, apesar das diferenças culturais, sociais de cada um. Essa natureza humana ela deve ser, inclusive, alcançada através das metodologias de ensino. Então, nesse momento, se entende por uma boa educação, aquela educação que vai ajudar aquele indivíduo a revelar e a atingir essa essência humana que é única para toda a humanidade. Então, por exemplo, o Sócrates, lá na Grécia Antiga, quando ele começa a aplicar a ironia, que nada mais era do que perguntar, o segundo passo dele era chegar à maiêutica, que era o quê? O parto, que é dar luz àquilo que já está ali dentro, né? É um feto que já está ali dentro. Então, ou seja, ele queria cavar verdades dentro de cada indivíduo através daqueles questionamentos, até que esse indivíduo se encontrasse e se deparasse com a sua própria existência, né? O Platão, quando ele fala lá do mito da caverna, e que um homem ele sai da sombra, sai do escuro e ele consegue ver o mundo ali, fora daquela caverna, ele está querendo dizer, na verdade, que o homem e o ser humano, no momento que ele consegue ver tudo com mais clareza, é porque ele encontrou a sua própria essência, que está lá no mundo das ideias, que está presente lá no mundo das ideias. E que o dever dele, e aí que entra a noção de pedagogia e de ensino, enfim, e a ideia de se passar para frente aquilo que se sabe, é porque ele defende que no momento em que se alcança isso, em que se encontra essa própria essência, você tem a obrigação de passar isso para frente, né? De
como se você fosse um mestre agora que está ensinando e que está ajudando essas pessoas a se encontrarem ali dentro do mundo das ideias e saindo dessa noção de que a existência ela é empírica. A própria Idade, lá na Idade Média, por exemplo. Na Idade Média, acreditava-se que através da catequização se chegaria e se ajudaria todos os seres da humanidade a encontrarem a sua própria essência, e essa própria essência seria sempre baseada em ideais cristãos e seria sempre baseada na ideia de que existe vida após a morte, por exemplo. Então, ela é sempre muito baseada numa ideia cristã, religiosa mesmo. E essa visão, ela é uma visão muito limitadora, assim, no sentido de ver tudo com muita parcialidade, sabe? E também pouco flexível, né? De ver-se, enxerga-se o outro e a existência humana de uma maneira muito pouco flexível. Todo mundo no fundo é igual, né? Como se fosse isso. E isso para dentro de uma escola ou dentro do ambiente em que se educa, em que se pretende desenvolver capacidades, é muito limitadora, coloca todo mundo muito numa forma, né? E é como se sempre a mesma o mesmo ideal quisesse ser alcançado. Então, é uma visão intelectualista da pedagogia isso. E através, lá no século XVII, quando se pensa na Revolução Científica, depois no século XVIII com o Iluminismo, que depois vai reverberar lá no século XIX com o positivismo, em que se tem, e nesses três processos, assim, se tem uma valorização exacerbada do método e da racionalidade, mas o positivismo, acima de tudo, o método científico, né, da ciência. Então, com o iluminismo, com todos esses processos acontecendo, essa visão essencialista vai caindo um pouco por terra e vai chegando, então, à concepção naturalista. E é claro também que o que eu tô falando aqui, eu tô falando de uma maneira muito linear, e existem muitas transições dentro, né, desses, sei lá, na transição do século XVI para o século XVII, ainda, claro que essas visões ainda, essas concepções ainda confluem e convivem entre si, mas eu tô falando de uma maneira mais ou menos linear pra gente poder entender, assim. Então, dentro dessa concepção naturalista, tem-se a ideia de que o corpo ele é praticamente uma máquina, de que ele está completamente submetido aos fenômenos naturais. Então, é como se toda a natureza controlasse o nosso corpo. Então, instaura-se aí uma visão naturalista. O Descartes, por exemplo, ele fala em dualismo psicofísico, em que o homem ele tem um corpo espiritual e ele tem um corpo e ele tem a sua natureza material, né, que é o corpo mesmo físico. E que esse corpo físico ele está completamente submetido a tudo que rege a natureza, inclusive Deus, né, que poderia ser o criador da natureza de acordo com o que ele está falando. E aí, dentro dessa visão mecanicista que mecaniza mesmo o corpo, a gente pode pensar aí nas metodologias de ensino de novo e na educação, ou seja, será que realmente o papel do educador e da educadora é usar sempre das mesmas metodologias de ensino para que uma criança ou para que um jovem, um adolescente aprenda aquele conteúdo, né? Porque as nossas escolas ainda têm ementas muito compartimentadas, e que acabam, sim, de certa forma, enaltecendo esse tipo de teoria, né? A gente mesmo está dentro de uma academia, que é agora o que é incrível, que fomenta a discussão e o diálogo e tudo mais, mas essa visão positivista que existe dentro da academia, ela acaba diminuindo e negando empirismos, né? E conhecimentos mesmo, outros tipos de conhecimentos que são tão válidos quanto os conhecimentos científicos e que eles vêm sido passados por anos, por exemplo, e que a gente está simplesmente invalidando. Se a gente for pensar, às vezes a ciência ela é muito mais jovem do que todos esses outros conhecimentos, né? E isso eu acho que é muito grave dentro
de uma escola, a gente levar e seguir isso à risca. Esse capítulo acaba falando também sobre a psicologia comportamental, que nada mais é do que você programar determinados comportamentos, sempre usando a mesma metodologia. Isso dentro de uma escola também é muito preocupante, porque não se estimula o desenvolvimento de diferentes inteligências, não se estimula o desenvolvimento de diferentes identidades dentro de um mesmo coletivo. Através de um trabalho tecnicista e mecânico, a gente não influencia o pensamento crítico, assim, digamos. E isso sim é muito, muito preocupante. O professor, nesse caso, será que ele vai virar um instrutor? Até há esse questionamento aqui no texto. Será que ele vai virar um professor instrutor só? Ou será que ele realmente vai fomentar o raciocínio, o pensamento crítico e não o raciocínio, que eu digo porque essa visão naturalista, ela busca muito a razão mesmo, mas é a visão, um pensamento crítico mais humanista, sabe? Bom, essa é uma das concepções. A outra concepção é a concepção histórico-social, que nasceu lá com o romantismo alemão, inclusive na época do romantismo alemão, e o próprio nome diz, nesse momento tem-se uma valorização muito mais do sentimento, uma primazia do sentimento em relação à razão. E quem até discute muito sobre isso é o Rousseau, que também, ironicamente, foi um dos precursores da Ilustração, que foi muito importante. E ele realmente revolucionou a educação, que é a revolução até conhecida como copernicana, quando ele desloca o centro, a importância, ele tira a importância, não é que ele tira a importância, mas ele desloca um olhar que estava totalmente sob o mestre, e agora ele coloca no discípulo, no aprendiz, né, em quem está ali bebendo daqueles conteúdos. Ele acaba também, essa visão histórico-social acaba também passando por Hegel, que pregou a filosofia do devir, que vê o ser humano como sujeito histórico, como sujeito social, e vê esse ser humano também como algo que está sempre em movimento, que está sempre mudando, né? E acaba também passando por Marx, que o Marx diz que o mundo material ele é anterior ao mundo espiritual, que então para se entender o que se passa dentro do ser humano e para se entender um pouco das contradições humanas, deve-se analisar tudo aquilo que o ser humano produz, justamente pelo mundo material ser anterior ao mundo espiritual. Então Marx traz essa ideia de concretude, assim, ele não entra em abstrações para se definir o homem, muito pelo contrário, ele vê o homem como algo muito concreto. E também entende o homem como um sujeito, como eu disse, histórico-social, que ele é completamente, ele vai se modificar dentro do contexto histórico, social, econômico em que ele está inserido, né? Então eu acho que 3 palavras que vão definir bem essa concepção é a ideia do processo, de que nada é estático, a ideia de que a contradição ela vai estar presente no desenvolvimento humano e de que o presente ele não é justamente só uma justaposição de fatos. O ser humano ele é contraditório, ele que constrói a história, então a história vai estar cheia de contradições e o presente também, e que justamente a discussão, o diálogo e fomentar isso faz parte do desenvolvimento. E a ideia do caráter social e de que o ser humano ele vai estar sempre sendo permeado mesmo pelas relações sociais, assim. Então, embora essa concepção, que é uma concepção até dentro da educação, até que a gente pode ver dentro das teorias construtivistas de Piaget, por exemplo, de outros teóricos, que valoriza as individualidades e as identidades, assim, de cada aluno e aluna, ele também acha que essa identidade e esse indivíduo, ele só vai conseguir se desenvolver dentro de um coletivo.
Então, o que mais importa para ele conseguir se construir e se sentir pertencente ao mundo é no momento que ele se sente pertencente, aceito dentro de um grupo, e é sempre através das relações e das interações sociais, e são elas que são determinantes para o desenvolvimento, então, de cada aluno e aluna. Bom, é isto, basicamente. Espero que eu tenha sido clara aí, que a gente consiga discutir um pouco sobre isso. Obrigada.